O livro que a gente escolheu foi o Hamlet. Ele foi escrito por William Shakespeare, que nasceu em 1564 em Stratford. Ele é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos, e as principais obras dele são Hamlet, Otelo e Romeu e Julieta. A história aborda a vida de um príncipe dinamarquês chamado Príncipe Hamlet, que era filho do rei Hamlet, que havia morrido com causas desconhecidas. A história ela se desenrola a partir do momento em que o fantasma do pai do príncipe Hamlet aparece a ele para dizer que ele havia sido morto pelo tio do príncipe Hamlet, seu irmão. E a partir disso, o Hamlet passa todo o enredo da história buscando fatos que comprovassem que o tio era responsável pela morte de seu pai, a fim de que ele pudesse então vingá-lo. Dormitava eu já, como de costume, todas as tardes. Aproveitando essa hora de calda, eu vi o chefe, conduzindo um frasco com a essência maldita do nevento, e na concha da minha orelha fez cair essas gotas terríveis, cujo efeito tem tal inimizade com sangue humano, que lesta como o açougue, ela percorre todas as veias de cada músculo. Dormia eu, pois, quando essa volta à terra, a vida, o cetro e a rainha, e o golpe voou. Ceifou-me em plena dor os meus pecados, sem poder me arrepender, mas enviado a prestar contas com todas as minhas imperfeições sobre a cabeça. Horrível, apavorante. Hamlet, por ser uma peça de teatro, não possui narrador. A peça acaba se passando na Dinamarca, mais especificamente no Castelo Elcione. O tempo cronológico organiza-se a partir dos atos e das suas respectivas cenas, marcando a ordem dos fatos. O enredo passa-se durante o período do Renascimento, um momento de claridade, pois se tornou as ideias clássicas. Entretanto, para o personagem Hamlet e também para aqueles que rodeavam, foi um período de terrível obscuridade. O livro é atemporal, porém podemos calcular que dura cerca de 1 ano, e a ordem dos fatos foca na passagem do tempo. O livro ele acaba contando a história do rei Hamlet, que morre sem ninguém saber a causa. Com sua morte, o seu irmão Cláudio acaba se casando com a rainha Gertrudes, e torna-se também tio padrasto de Hamlet. Uma noite, quando Hamlet estava passeando pelo castelo, ele viu o fantasma de seu pai, e o fantasma o conta que Cláudio havia matado o rei Hamlet, tendo assim também pedindo por vingança. Então Hamlet começa a viver uma crise interior e também começa a traçar planos para poder vingar seu pai. E pelo ter êxito na sua missão, ele acaba se fingindo de louco. Além disso também, Hamlet acaba se apaixonando por Ofélia, que era filha de Polônio, braço direito de Cláudio no rei, que nunca acreditou no casal, porque Hamlet era herdeiro do reinado e Ofélia era uma simples filha de conselheiro. Em meio à aparente loucura de Hamlet, o Cláudio pede para que o Polônio começasse a investigar o caso, que ele acreditava que era devido à proibição do amor entre a Ofélia e o príncipe. Ao mesmo tempo,
chega uma companhia de teatro ao reinado e o Hamlet combina com os atores que esses deveriam encenar uma peça na qual o irmão de um rei mata o rei. A encenação ocorreu e, ao final, o Cláudio ele sai imediatamente do local. E diante disso, o Hamlet teve certeza que ele era o culpado e então ele se viu obrigado a seguir com a vingança. O Hamlet ele vai atrás do Cláudio para matá-lo, mas ele acaba desistindo ao ver que ele estava rezando e prefere fazer a vingança mais tarde. Depois, o príncipe tenta conversar com a sua mãe, a Gertrudes, e acusa de infidelidade ao seu falecido pai, né? Logo após isso, ele escuta um barulho atrás da cortina e aí ele percebe que está sendo espionado. E ele acredita que é o Cláudio que está espionando. Aí ele dá uma espadada na cortina, só que na verdade quem estava espionando era o Polônio. E ele mata o Polônio. Após isso, o Cláudio ele decide mandar o Hamlet em exílio para a Inglaterra. No entanto, o navio que o Hamlet estava sendo levado é atacado por um grupo de piratas. Pelo fato de Hamlet ser rico, o príncipe oferece um amontoado de dinheiro, um pouco de dinheiro aos piratas, para que levassem ele de volta ao reino. E aí nesse ponto, já não sabe mais se a loucura do Hamlet era fingida ou se realmente era real. E diante da morte do pai, da loucura de Hamlet e da incorrespondência do amor, a Ofélia ela começa a ficar meio depressiva. E aí o enredo sugere que ela se suicidou, mas na verdade não tem uma certeza. Pode ser que ela tenha morrido em um acidente. E após isso, o Laertes fica sabendo da morte do pai e da irmã e sai de onde estava e vai em direção ao castelo para tentar vingá-los. O rei Cláudio tenta mediar a situação propondo uma batalha de esgrima entre Hamlet e Laertes. Vendo o sobrinho louco, arquitetou duas formas de matá-lo. Primeiro, colocou veneno na ponta da espada de Laertes. Se ferisse Hamlet, morreria em pouco tempo. Depois, colocou veneno na taça de Hamlet, que beberia para brindar caso vencesse. No meio da batalha, Gertrudes acaba bebendo um pouco da taça com veneno, que estava separado para Hamlet. E logo depois, Laertes consegue ferir Hamlet. Segundos depois, há uma troca de espada na luta, e Hamlet fere Laertes com a espada envenenada. Quando todos afetados começam a morrer, Hamlet percebe a emboscada e obriga Cláudio a beber o restante do veneno na taça. Assim como uma típica tragédia, todos os personagens morrem. Boa noite, doce príncipe. Que os anjos em coro embalem o teu sono. Eu gostei do livro porque o Shakespeare ele faz uma análise crítica da sociedade e ele levanta muitos dos problemas da época, como a corrupção, a ganância, a vingança. E além disso, ele desenvolve o enredo do livro com um ar de imprevisibilidade. Então, o que me chamou muita atenção é que você não sabe o que vai acontecer. Eu achei o livro muito interessante. Para mim, que eu não gosto muito de ler livro, é uma coisa mais fácil, porque como é uma forma de teatro, é uma coisa mais simples de ler, mais rápida e mais prática. Para quem não tem paciência, não gosta mesmo de ler, é uma coisa mais legal, mais interessante.
Além da história também, né? Que é uma coisa que te deixa preso ali, né? Que você quer saber o que vai acontecer e chega no final é uma coisa que, tipo, todo mundo morre, você fica meio. Não é uma coisa que você esperava, né? E é muito interessante. Eu gostei do livro, ele é bem simples de entender, ele também não é um livro que cansa muito, porque ele foi escrito em modo de peça, ou seja, para você ler ele rapidinho, não demora muito, coisa de 2, 3 dias já dá para ler ele inteiro, e a linguagem dele também não é chata. Ser ou não ser? Eis a questão.